Muitos se perguntam: o que acontece depois da morte? Alguns acreditam que deixamos de existir, enquanto que outras pessoas acreditam que vão para o céu, ou o inferno. Geralmente, o céu está ligado àquelas pessoas que levaram uma vida justa. Neste caso, o paraíso é o local de descanso destas almas. Entretanto, para aqueles que foram maus em sua vida, o inferno os aguarda com dor e sofrimento. Seria essa a crença popular verdadeira? No que você acredita? Vida e morte são uma unidade, não se separam. Tudo, a cada instante, está nascendo e morrendo, e logo não há nascimento a ser desejado, nem morte a ser rejeitada. Dentro do quadro imenso do universo, os seres estão em movimento e cada um carrega uma personalidade perecível. A morte é a única certeza que se pode ter na vida. No entanto, a forma como esse mistério é encarado difere de acordo com as crenças de cada um. Geralmente no meio cristão, é comum a crença entre céu ou inferno como destino da alma. Lógico que não é um pensamento unânime, mas muita gente crê dessa forma. É comum vermos relatos de pessoas que tiveram algum tipo de experiência vivida sobre o inferno, aqui mesmo na plataforma, ou em testemunho nas igrejas. O mais comum é as pessoas que de alguma forma visitaram o inferno e voltaram para dar testemunho de quão terrível é este lugar. Há relatos de pessoas que chegaram a ver o sofrimento daqueles que foram para o inferno, como elas eram atormentadas pelos demônios, e até gente famosa, pagando seus pecados no lago de fogo. Eu me lembro de um relato que ficou muito famoso nos anos 90. E que foi muito divulgado pelas igrejas. Quem nunca ouviu falar nos gritos que foram gravados no inferno? Veja, em meados de dezembro de 1989, um grupo de geólogos russos fizeram um poço de 14 mil metros de profundidade na Sibéria, e eles afirmam terem ouvido lamentações que vinham do centro da Terra, pedindo água e misericórdia. Segundo estes cientistas, após ter perfurado vários quilômetros, os equipamentos começaram a funcionar descontroladamente, dando a impressão que o centro da Terra é oco. A notícia se espalhou pelo mundo. Um jornal da Finlândia publicou a matéria, com relatos dos operários e estudiosos que ouviram a fita. Um deles, o Dr. Azakov, declarou o seguinte: como um comunista, eu não acredito em céu, ou na Bíblia, mas, como um cientista, eu acredito agora no inferno. Desnecessário dizer que ficamos chocados ao fazer tal descoberta. Mas nós sabemos o que nós vimos, e nós sabemos o que nós ouvimos. E estamos absolutamente convencidos que nós perfuramos pelos portões do inferno. A perfuratriz, de repente, começou a girar velozmente, indicando que tínhamos chegado a um grande bolsão vazio, ou uma caverna. O sensor térmico mostrou um aumento dramático da temperatura para 2000 graus Fahrenheit. Nós abaixamos um microfone, projetado para descobrir sons de movimentos tectônicos abaixo da galeria. Mas em vez de movimentos de placas, nós ouvimos uma voz humana, gritando de dor. No princípio pensamos que o som estava vindo do nosso próprio equipamento. Mas quando nós fizemos ajustes nos equipamentos, nossas piores suspeitas foram confirmadas. Os gritos não eram de um único humano, eles eram gritos de milhões de humanos. A essa altura, suspendemos a operação e ocultamos o buraco. Era evidente que havíamos descoberto algo que sobrepassava a compreensão. Havíamos visto e escutado coisas que nunca foram vistas nem escutadas. Os oficiais russos se negaram a comentar este informe, esperando a crítica das fitas e a realização final das investigações neste mesmo ano. Este é o áudio captado pela equipe de cientistas.
Muitas pessoas acreditam nessa história até hoje. Outros contestam e apontam seus motivos, como por exemplo, como um microfone da época suportaria uma temperatura de 2000 Fahrenheit, o que equivale a pouco mais de 1000 graus Celsius. Ou, o porquê ninguém nunca encontrou qualquer um destes supostos geólogos. Ou tampouco o tal Dr. Jacob. Enfim, ainda existem outras controvérsias nessa história, que se encontram em qualquer site na internet, provando que isso foi uma bela de uma fake news da época. Mas, como eu disse, a história ficou famosa principalmente no meio cristão, e durante muito tempo foi contada nas igrejas. Tudo isso só fortaleceu a crença de que, ao morrermos, vamos direto para o céu, ou para o inferno. Mas, independente do relato ser falso ou não, a pergunta que fica é: existem almas no inferno, pagando por seus pecados em vida? E a resposta é simples: não. Não existem almas no inferno. O problema é que existe uma concepção errada do que é o inferno. Geralmente, quando se fala de inferno, as pessoas já associam com um lugar de tormento, fogo e demônios. Existem pelo menos 3 lugares distintos na Bíblia, que foram traduzidos para o português como inferno. Nós temos a palavra hebraica Sheol, no Antigo Testamento, e a palavra grega Hades, no Novo Testamento, para representar o mesmo lugar, ou seja, o mundo dos mortos. Mas o que é esse mundo dos mortos? O Hades, o mundo dos mortos, ou também conhecido como o reino da morte, é o lugar para onde todas as almas vão após o fim da vida terrena. Vejamos alguns textos. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Oséias 13:14. Repare que a palavra que foi traduzida por inferno, e a palavra Sheol, ou seja, mundo dos mortos. E o texto fala justamente de ressurreição. Jesus diz a mesma coisa para Pedro, em Mateus 16, verso 18. Veja, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Mais uma vez, a palavra que foi traduzida para inferno é a palavra grega, Hades, que significa mundo dos mortos. E mais uma vez, em um contexto de ressurreição, Jesus Cristo diz a Pedro que as portas do Hades não prevalecerão contra a sua igreja. Por quê? Porque todos morrem, justos ou injustos, a morte tem poder sobre todos eles. Entretanto, para aqueles que dormem em Cristo, a morte não tem poder para sempre, porque Jesus venceu a morte, e na sua vinda, ele libertará os seus do cativeiro. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, versos 17 e 18. Enfim, já temos um vídeo específico tratando do tema com mais detalhes, que se chama O Reino da Morte. Se alguém se interessar, o link vai estar na descrição do vídeo. Voltando aos 3 locais distintos na Bíblia, que foram traduzidos por inferno. Temos uma vez só, a palavra grega tártaro, no Novo Testamento, em 2 Pedro 2, verso 4, para falar do local, mais abaixo do Hades, o lugar onde estão os anjos que pecaram. Veja, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. 2 Pedro 2, 4. Note que a palavra que foi traduzida como inferno é a palavra tártaro, ou seja, não é o mesmo local que o Hades, mas um local diferente, onde existem anjos presos. E que anjos são estes? Estes são os anjos relatados em Gênesis 6, os quais deixaram o seu estado natural, e se contaminaram com as filhas dos homens, e lhes nasceram filhos.
os famosos Nifilins. Entendemos melhor essa história quando lemos o livro de Enoque. Daí entendemos que não houve apenas uma queda de anjos, mas duas. A primeira queda foi a de Satanás e seus anjos. A segunda foi a dos anjos que se envolveram com as filhas dos homens. O líder desses anjos, segundo o livro de Enoque, é Samiasa. Este anjo foi aprisionado no Tártaro, junto com os outros anjos que seguiram seus conselhos, até o dia do julgamento. Agora, o terceiro local distinto na Bíblia, mas que também foi traduzido por inferno, é a palavra grega, Guiena. Então, o que é o Guiena? O Guiena, basicamente, é aquilo que a gente acredita ser o inferno verdadeiro, ou seja, lugar de tormento, fogo, condenação. A Bíblia também o chama de lago de fogo e enxofre. Geralmente, quando se fala de Guiena na Bíblia, é em um tom de condenação. Veja alguns textos. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma, como o corpo. Mateus 10, 28. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação ao inferno? Mateus 23, 33. Então, o Guiena é o lugar da condenação, é o lago de fogo. Vai chegar o dia em que a morte e seu reino, ou seja, o mundo dos mortos, serão lançados no lago de fogo. Veja, então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse 20, 14. Então, como eu disse anteriormente, não existem almas no inferno, ou seja, no Guiena. Não existem almas nesse local, até porque este local é preparado não apenas para as almas dos homens, mas os homens serão lançados em seu estado natural, corpo e alma. A Bíblia diz que quem inaugura este local é a besta e seu falso profeta. Veja, mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 19, 20. E após o reino milenar de Jesus Cristo nesta terra, Satanás será lançado no lago de fogo, ou seja, no Guiena. Veja, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, 10. E por fim, após esses eventos, vem o grande julgamento, o dia do juízo. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então, se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além. Repare que a palavra além, aqui, é Hades. Entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20, 11 a 15. O inferno Guiena é local de punição, e a punição para os homens só acontece após o juízo, onde os mortos serão ressuscitados e julgados, cada um segundo as obras que praticou. Se as obras não forem boas, estes serão lançados no lago de fogo, ou seja, no Guiena, e eles sofrerão a segunda morte. Então, se hoje não há ninguém sendo torturado no inferno, porque existem tantos relatos de pessoas que dizem ter visitado o inferno, ou alguma experiência do tipo, o que eu acredito é que existem aquelas pessoas que não viram nada, mas que infelizmente
ficam dizendo que viram. Por outro lado, existem aquelas pessoas sinceras na experiência que tiveram, mas talvez por um conhecimento limitado das Escrituras. Tais pessoas não entendem que elas foram levadas a um futuro, e viram coisas que ainda estão para acontecer. Geralmente, quando Deus te dá um sonho, visão, ou te leva a uma experiência tão grande como essa, é sobre coisas futuras, e não do presente.